Shalom, povo de Deus. Graça e paz a todos, amém? Vocês estão felizes? Deu uma suadinha ali, viu? A corda do violão pocou, tive de ir ali dar uma ajeitada na bateria. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém, querido? Queridos, antes de ministrar, queria fazer algum desafio aqui na igreja, amém? Todo desafio a gente fica meio preocupado, né? Mas são desafios simples, desafios que cada um, se esforçar, pode conseguir, amém? Hoje a gente estava conversando aqui na igreja e como a gente tem um espaço da salinha das crianças e do infantil é pequena, e a gente estava aqui, obrigado, Fran. A gente estava aqui conversando hoje que a gente está querendo tirar as crianças do carpete, que elas ficam ali, as pequenininhas, no carpete. E para isso a gente precisa comprar umas cadeirinhas e 2 mesas pequenas. Eu acho que a cadeira está no valor de 25 a 30 reais. Acho que não passa disso, aquela cadeirinha de plástico. Então já estou doando uma. E aí, se você sentir de Deus, quiser doar, não, pastor, eu quero doar. Já tem mais uma. Então, assim, é um desafio, porque por mais que a igreja cresça, a gente sabe que tem as crianças lá no fundo. E para isso, necessita de recursos. A nossa igreja, ela está trabalhando para comprar o terreno. E não está sendo fácil conseguir 50 mil para comprar o terreno. Então algumas pessoas aqui são esforçadas em entender e saber disso aí. E a gente sabe que cada setor da igreja, ele próprio se mantém. Tem a ação social ela tem que se manter por ela própria. Se tiver aqui uns dias o culto dos jovens, o jovem também tem que se manter. Porque se for fazer investimento, o investimento tem que sair dos jovens. E para isso a gente está desafiando você. Amém? Porque a gente não vai mexer no dinheiro do terreno. Então você que é pai, você que é mãe, eu acho que você deveria se lançar. Amém? São 25, 30 reais. Quem vai usar são seus filhos. Amém? Então, amém. Amém. Anota aí, Fran, faça favor. Uma de Luiz, uma de Nildes, uma minha. A minha você bota também a cadeira e uma mesa. Amém. 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 Pode anotar aí, Fran, o nome das pessoas. Vocês estão entendendo, querido? Não é por força, nem por violência. Amém? Não pode depois me parar e dizer, pô, pastor, eu queria doar, mas estou apertado. Você não sabe o que é desafiar nas coisas de Deus. Eu trabalho vivendo sempre com Deus, pela fé. Se você me perguntar hoje, por que você comeu, eu comi pela fé. Porque dinheiro não pode ser o meu Senhor, amém? Não pode ser o Senhor da minha casa, não pode ser o Senhor dos nossos desejos. Dinheiro não pode ser. O dinheiro serve para a gente pagar nossas dívidas, nossas contas, mas ele nunca pode estar com o Senhor. A maior briga de Jesus sobre essa terra não são com os outros demônios, são com Mamon. É Mamon que trava o coração das pessoas da igreja. É Mamon que trava as finanças, é Mamon que trava a família, é Mamon. Porque quando você pensa em ajudar a obra de Deus, o diabo acerta logo com Mamon, dizendo assim, vai dar, vai faltar em sua casa. Vai dar, daqui a pouco você vai ver apertar as coisas. Mamon. É por isso que Jesus é o único na Bíblia que Jesus diz assim, ou você adora a Deus, ou você adora. Qual é o único Deus que Jesus vai falar assim? Dizendo, você tem 2 senhores, você tem que escolher um. Ou aborrece um e alegra o outro, ou você aborrece a Deus e alegra Mamon. Amém? São 25 a 30 reais. A mesa eu não sei quanto está, mas eu sei que a cadeira é esse valor. E eu vou ter que comprar até para uma para Eloá lá em casa, que quebrou a dela ontem. Mas ela disse que foi Irleide, a pastora, né? Vou estar revendo essa situação, que Irleide é danada para sentar na cadeira de Eloá.
Amém? Vocês estão aí? Então nunca é por força, nunca é por violência. A gente aqui não trabalha com dinheiro. Amém? Essa igreja aqui, graças a Deus, o Senhor ainda não é mamon. Graças a Deus. E a gente, porque você não sabe a luta que está sendo, as pessoas que estão ajudando a gente nessa obra. Amém? Então é um desafio, porque quem vai usar? São os filhos de quem? É nossos filhos. É o seu neto lá na frente. Amém? Você está aí? Então, irmão, não diga, queria, porque, irmão, uma vez eu fiz o desafio aqui, na pipoqueira para as crianças. E teve uma pessoa que me disse assim: ô pastor, eu queria tanto ajudar. Eu não tinha R$2 para ajudar. Mas no dia que a gente fez a reunião para fazer um churrasco, pagou R$50. Querida, ali foi uma faca que entrou no meu coração. E ela tinha filho que poderia usufruir, e usufruiu. É dolorido. É dolorido, amém, irmão? É dolorido. Você vê uma pessoa que não pode dar R$2, mas deu 50 para comer churrasco. Não é benefício para mim, então não tem condição de eu dar, né? Mas agora eu vou comer a carne tem condição de dar até 50. E aí? Você achou que foi certo? Achou que foi justo? Eu entendi logo, não é uma discípula minha, não é nem minha ovelha. Porque se andar comigo vai ver que eu não ando com miséria. Amém? Que bem sabe aqui na igreja, quando é para a gente trazer alguns pastores, algumas pessoas, tem 5 pessoas, vai vir 7. E aí, pastor, faz para 20. E se sobrar, a gente come. Importante é não faltar. Jesus, tudo que ele fazia o que no final? Sobrava, sim ou não? A Bíblia diz que sobrou quantos cestos? 12 cestinhos. Só não sobrou o quê? Por que não sobrou peixe? Porque peixe fede. Jesus não vai deixar nada para feder na gente. Mas pão, a Bíblia diz que pão é vida, é alimento. Então sobrou 12. Deu para se alimentar bastante, sim ou não? Você está feliz? Amém. Abra suas Bíblias no livro do Dr. Lucas. Fortíssimo. Lucas capítulo 6. Esse texto é conhecido. E eu vou ministrar aqui a segunda parte do que foi ministrado ontem no culto do lar. Ontem foi a primeira parte, hoje é a segunda parte. Quem estava no culto do lar ontem vai dizer: olha, a gente já pegou essa parte. Amém? Você está aí, foi uma bênção, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Fran está dizendo aqui: amanhã, culto de mulheres. Mulheres curadas. Pastor, homem pode vir? Não. Meu marido pode vir? Não. Só mulheres. Ele pode vir lhe trazer, é verdade, e vir lhe buscar. Amém? Amanhã é forte. Hoje aqui é um café pequeno, amém? Amanhã é café forte. Eu fico lá com os homens lá de casa assistindo o culto todo. Olha lá fulano, olha, o manto está acontecendo. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 6 a seguir, 5 a seguir. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, se você também está na live e você deseja ofertar uma cadeira para a salinha das crianças, uma mesa de plástico para as crianças, aí está o QR Code na frente da tela, um QR Code pequeno. Você pode chegar aí, apontar seu celular e abençoar esse ministério, né? Abençoar uma criança para estar sentando nessas cadeiras, em nome de Jesus, ou uma mesa. Não sei o valor, você pode botar R$50 aí, R$40, R$60 e identificar. É para uma mesa. Porque aí os meninos aqui da contabilidade da igreja vão olhar lá e vai separar esse dinheiro, amém? Então, se você quiser colocar aí, nos ajudar, se quiser que a gente também mostre a nota para vocês,
a gente vai tirar foto e mandar nota para vocês do que vocês ofertaram. Amém, queridos? E a história diz assim, da palavra de Deus, Lucas capítulo 6, versículo 5. E disse-lhe o filho do homem: é o Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, conferenciava sobre o que faria a Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa palavra. Nós te damos graça por cada vida que entrou aqui nesse ambiente. Nós te damos graça por cada um que esteja na live, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Senhor, nós te rogamos e te dizemos que o Senhor é santo. Toma nossas vidas em tuas mãos, que esse culto profético, que o Senhor se faça presente como já estava fazendo desde o começo, através das canções entoadas e adoração excitada para o Senhor. Então nós queremos, Senhor, que o Senhor continue firme diante de nós, que nós precisamos cada dia mais se posicionar para o Senhor. Continua nos abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, querido. Ontem a gente estava ali na casa da mãe de Josi e a gente usou Mateus capítulo 12. Aqui Jesus vai falar que entre fazer o bem ou o mal, ou dar vida ou gerar morte, Jesus vai dizer, deixar bem claro que é melhor dar o quê? Vida. É melhor fazer alguém feliz. Na outra tradução de Mateus capítulo 12, a Bíblia vai falar que Jesus vai dar um exemplo dizendo: se porventura vocês tivessem uma ovelha de vocês hoje no sábado e ela caísse num buraco, vocês tirariam ou deixava ela morrer? Jesus faz a mesma pergunta do que está fazendo aqui em Lucas. Aí você pode estar se perguntando: pastor, por que se diverge muito esse texto de Lucas e o texto de Mateus? Mateus é discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Andou com Paulo, andou com Barnabé. Então Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas é um seguidor do Evangelho. O doutor Lucas, que escreve aqui, que é um médico, escreve esse livro dele mesmo, falando daquilo que ele ouviu das pessoas que caminharam com Jesus, das pessoas que andaram com Jesus, e os exemplos que aquelas pessoas trouxeram para ele, porque ele não estava no dia que Jesus pregou na sinagoga. Então ele pegou relatos. O que são relatos? Você já viu que se alguém contar uma história para você aqui agora, e ela for contar essa mesma história para alguém, já mudou alguma coisa na história? É parecido isso. A questão aqui são tempo. O tempo de Dr. Lucas é porque não foi o tempo que ele andou com Jesus. Ele é discípulo de Jesus através de Paulo, de Barnabé, essa galera que veio depois. Então ele não andou com Jesus, não foi discípulo realmente de Jesus. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então, por isso que se diverge muitas vezes o contexto de Dr. Lucas e o contexto de Mateus. Mateus vai dizer da ovelha, e aqui agora Lucas vai dar o exemplo que Jesus está dizendo: o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal? Então Jesus faz eles prestarem atenção em Jesus com perguntas, mas o próprio Jesus que deveria dar resposta. Amém?
Então o texto vai deixar bem claro que Jesus entra na sinagoga e a Bíblia vai dizer que era sábado. Ninguém pode curar no sábado. Ninguém pode trabalhar no sábado. Por quê? Porque a lei daquela época não poderia ninguém trabalhar. Mas no versículo 5, o próprio Jesus diz que o Senhor é o Senhor do sábado. Que o Senhor é o que fez o sábado. E se Ele fez o sábado, Ele faz o sábado que Ele? Sim ou não? Só que a lei se diverge muitas vezes. A lei que deu para Moisés, a lei que veio de lá para cá, existe a lei que deveria descansar. Existia a lei que você não deveria trabalhar. Mas observe, irmão, que a lei está dizendo de você não trabalhar de uma forma cotidiana. Porque qual pessoa daquela época que tinha um boi e não ia levar para ele beber água? Você está aí? Qual pessoa, se tivesse uma mãe doente, não ia pegar um carro para buscar sua mãe? Pegar um jeguinho para buscar sua mãe? Não ia levar um remédio? Mas isso é trabalhar ou é cuidar? Sim ou não? Então a lei, ela tem outros tipos de lei, que é a cultura do homem, que se misturava junto com a lei de Deus. E aqui que a gente precisa entender. A Bíblia diz que a igreja é o quê? O hospital. A igreja é para curar, libertar, sarar, direcionar, amar. Só que não acontecia isso naquela época. Porque eles ficaram tanto regidos sobre a lei, que eles não fizeram daquilo que a lei também manda. Porque o amor está acima de toda a lei. O amor supera toda a lei. E por esse amor, a própria Bíblia diz e declara em Mateus 3, João 3,16, que Deus deu seu único filho para o mundo, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deixou claro isso aqui. Deus está dizendo que está bem claro. Independente de lei, independente de pensar, o amor sempre vai superar toda a lei. Você acha que Deus não sabia que muitas vezes as pessoas não iam ser contra Jesus? Você acha que Deus não saberia que mesmo Jesus ir na cruz, tem gente que vai decepcionar Jesus? Você acha que Deus não sabia que Jesus morrendo e ressuscitando no terceiro dia, gente que andou com Jesus não ia mais seguir a Jesus? Mas qual é a diferença? A diferença é que Deus sempre quer fazer o bem. A diferença é que Deus sempre quer amar. A diferença é que Deus não quer ver ninguém doente. A diferença é que Jesus veio sobre essa terra para cumprir um propósito. É sobre esse propósito que Jesus está agora dentro de um lugar parecido como esse, e deram oportunidade para ele fazer o que, pastor? Ensinar. Agora olha para cá, com meus olhos azuis. Vou fazer você agora pensar. Como é que existia fariseus, escriba? E como é que pode uma igreja convidar Yeshua para ensinar, se eles não aceitavam algumas condutas de Jesus? Você está aí? Porque a Bíblia vai começar a dizer que os escribas e os fariseus começaram entre eles a pensar dentro deles, com seus pensamentos, dizendo assim: quero ver se ele vai curar hoje. Hoje é sábado. Quero ver se ele vai fazer milagre hoje. Indicando a Jesus, fazendo provocações a Jesus. E a Bíblia vai dizer: e Jesus, com sua autossoberania, conheceu os pensamentos dos escribas e dos fariseus, porque estava provocando a Jesus. Você está aí? Eu nunca vi alguém falar mal de alguém, convidar alguém para ministrar naquele lugar. Mas a história deixa bem claro que eles queriam pegar Jesus em uma falha. Agora olha bem para cá, irmão.
Jesus falhou em curar? Porque no final do texto, a Bíblia vai declarar que eles saíram furiosos, tentando achar uma forma de pegar. Significa então que Jesus não quebrou? Você está aí? Você está aí? Você está conseguindo entender? Porque Jesus nunca quebrou a lei. Ele veio cumprir a lei verdadeiramente, como a lei tem que ser cumprida. E a história diz que quando Jesus faz o milagre, eles ficaram furiosos. É tanto que num dia que pegaram Jesus, dizendo que foi uma falha de Jesus, o que é que Pilato disse? Eu não vejo falha nenhuma nesse homem. Qual foi a falha? Porque Jesus disse que ao terceiro dia aquele templo se reconstruiria. E Jesus, a Bíblia vai dizer, Jesus não estava falando do espaço, Jesus estava falando do próprio corpo. E Pilato diz uma palavra para tirar você daqui. Ele não precisa tirar. Ah, se eu pudesse, eu dizia agora, desce o anjo. Uma miríade de anjos vinha e me tirava. Eu pedia ao meu pai. Foi na cruz sem pecado. Foi na cruz sem quebrar a lei. É tanto que Pilato disse, vou dar um jeitinho. Eu sou brasileiro, sou da Bahia, vou dar um jeitinho. Vamos perguntar ao povo, como já é de costume, sempre soltar um. Vamos tentar ajudar a Jesus. Porque eu olho para esse homem e não vejo pecado nenhum. Então pega lá, pega o maior ladrão. Tem um aí, a galera vai querer Jesus no lugar dele. Pega Barrabás. E que saiu no meio do povo, gritando, Barrabás, Anás e Caifás. Barrabás, Barrabás. E o povo foi no embalo. É por isso que a gente tem que ter medo de multidão. Nem tudo que está uma multidão significa que está bem. Nem tudo que tem multidão significa que está todo mundo vivendo no mesmo propósito. Eles começaram a ouvir Barrabás, Barrabás, e todo mundo gritou Barrabás. Mas Jesus não quebrou a lei, amém, irmão? Se eu estou querendo trazer que você reflita do que eu vou falar agora. E é por isso que esse tema é provocando o céu. A doença do rapaz foi a própria mão direita. O texto deixa bem claro, a mão direita. E a mão direita do homem estava mirrada. No grego essa palavra significa xeros, que quer dizer que é algo que murchou, é algo que secou, é algo que não tem água com suficiência para trazer vida. Ou seja, é algo que ficou seco. A mão do rapaz ficou mirrado. É como você botar uma fruta no sol, o que ela vai fazendo? Encolhendo, porque ela vai perdendo o líquido. Então esse homem perdeu o líquido das suas mãos e não teve como gerar oxigênio para sua mão ter vida. Estão conseguindo entender? E a história diz que esse homem cultuava naquele ambiente. E no grego essa palavra quer dizer que estava a mão dele retraída e defiada, ou seja, murcho. O que é defiado? Você já viu alguém que é gordo, daqui a pouco começa a ficar chupado? A gente fala, defiou. Você já viu? Você já viu quando alguém pega alguma doença? Muitas vezes não é a doença que mata a pessoa, mas é o psicológico. Porque ela fica tão preocupada, começa a emagrecer, não se alimenta mais. Foi parecido isso aqui, a mão do rapaz agora ficou defiada. A história não diz qual foi a causa, mas a história diz que Jesus resolveu a situação. E quando Jesus entra naquele cenário, a Bíblia diz que os fariseus, os escribas, provocaram uma ação do céu. Provocaram de uma tal forma para ver se Jesus se revelava o que ele já vinha fazendo. E a palavra provocação é uma palavra que se diz: estou lhe forçando a você brigar, a você ser confrontado, a você ir para o confronto, a você sair do seu lugar de conforto e ter uma atitude. Provocação. Então o que foi que esses fariseus fizeram? E os escribas provocaram a Jesus a reagir.
Só que ele estava provocando para Jesus fazer algo, para Jesus ser pego. Ele não estava fazendo por bem, ele estava fazendo por mal. Mas lembra que eu comecei que Jesus disse de fazer o bem e fazer o mal é melhor fazer? Aí Jesus diz: hoje é sábado. Porventura, o que vocês fariam? E a história diz que Jesus para e começa a olhar todas as pessoas dentro da igreja. Jesus começou a fazer uma volta, olhando por olho e dizendo: o que você faria? E a Bíblia diz que todos ficaram impressionados, porque Jesus colocou todos a pensar. Ei, Jesus é o maior psicólogo dessa terra. Ele falou a palavra e começou a fazer com que as pessoas pensassem: se fosse você no lugar desse homem, você queria ser curado ou queria ficar doente da mão? E a história diz que Jesus chama aquele rapaz para o meio, porque o meio fica em evidência. Um meio, qualquer pessoa que estiver em algum lugar vai olhar para o centro e vai ver quem está lá. Só que a história vai dizer que toda pessoa que tinha algum problema não poderia ser curado no sábado. Quanto tempo levou aquele homem na igreja? Quanto tempo? A história não me diz, mas eu creio que ele levou muitos cultos e ninguém se preocupou em orar por ele. Ninguém se preocupou em dizer: Senhor, cura ele. E a história diz que Jesus entrando para ensinar, Jesus olha para aquele homem. Ei, a minha Bíblia não diz, mas eu posso trazer meu pensamento. Eu posso pensar, posso fazer a conjectura. Imagine Jesus dando ensinamento. Imagine aquele irmão doente. Qual seria o semblante dele? De alegria ou de tristeza? Alguém que estava com uma paz verdadeira? Ou alguém que estava decepcionado com a vida que estava levando por causa da sua mão? Segundo, naquela época, quem estava doente não poderia estar junto dos outros, tinha de estar afastado. Só que o reino de Deus, a Bíblia diz que Deus ama a todos iguais. Jesus diz: fica de pé, vem para o meio. Imagine agora os fariseus e escribas olhando para Jesus: será que ele vai fazer isso mesmo? Será? E a Bíblia diz que Jesus manda ele levantar a mão, e acontece o dom de maravilha. Aos olhos nus, todo mundo viu a mão do rapaz ficar curada. Sinal de maravilha. Ei, pensa comigo. O Jesus que liberou os dons, o Jesus que curou através do dom de maravilhas, por que não estamos mais conseguindo ver esse dom? Porque a gente não está vendo mais Jesus curar. Deveríamos pensar, porque Jesus tinha tudo para não fazer um milagre naquele ambiente. Primeiro que estava sendo provocado para ele não fazer. E a Bíblia diz que ele fez. Porque Jesus não estava ali para fazer a vontade de homem nenhum. Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai. Independente o que regia de regra naquela lei, naquela igreja. Ele não se incomodou com os fariseus, ele não se incomodou com os escribas, ele se incomodou com o homem que estava com a mão mirrada, que estava triste naquele ambiente e não estava feliz. Sabe o que eu entendo, querido? Deus quer fazer cura nesses dias nas pessoas, mas Deus não quer fazer uma cura por fazer. Deus quer homens que provoquem a Ele se revelar. E esse é o problema, porque Jesus não está se revelando através dos dons.
Porque as pessoas estão preocupadas mais em si do que em Deus. As pessoas estão preocupadas de se resolver, mas não de fazer a vontade primeiramente de Deus. A história diz que Jesus foi para aquele lugar para fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é eu sentir a dor de quem está lá doente e eu tenho que também ajudar para resolver. O grande problema é que a gente está sendo agora colocando o reino na nossa barriga. Queremos que Deus cure nossa casa, queremos que Deus cure a nossa vida, queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, pela nossa família, por nossos filhos, mas a gente deixou de orar e pedir para Deus fazer no meio do vizinho. Estamos sendo hipócritas muitas vezes nas nossas orações. Estamos sendo muitas vezes hipócritas de dizer assim: eu vou ali orar por fulano. É mais fácil eu pegar uma sacolinha de feijão, de arroz e dar a alguém que está com necessidade. Mas para eu orar, pagar preço por alguém é difícil. Estava custando a vida de Jesus naquele lugar, sabe por quê? Porque ele estava ainda sendo conhecido ali como profeta de Deus, não como Jesus, o Filho de Deus. Ele poderia perder a sua cabeça, mas ele não deixou de fazer o que agradava ao Pai. É por isso que os dons saíram das igrejas. É por isso que eles fizeram uma coisa até hoje, que as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas não ouvem. Vem, pare de sofrer. Dá a Deus que Deus te devolve em dobro. Estão equivocados. A Bíblia sempre vai dizer: eu espero um na brecha. Querem só receber. Mas quando diz, paga um preço por fulano, a gente não quer dar. Deixa para os líderes, deixa para fulano. Eu não, só vou fazer até aqui. Ele chamou a todos. É por isso que Jesus vai dizer: a seara e poucos são ceifeiros, mas a provocação naquele dia valeu a pena, a provocação do fariseu. E eu queria começar a mensagem aqui agora te dizendo: muitas vezes a provocação dos seus inimigos vai fazer com que Deus se revele para te entregar a sua vitória. Os adversários de Jesus, que queria sinal de Jesus, que queria que Jesus dissesse quem ele era, provocou Jesus para Jesus curar um homem, que Jesus só foi para aquele lugar para fazer o quê? Ensinar. Mas da forma que ele foi provocado, ele também: se eu fui provocado, eu vou provocar. Homem da mão mirrada, vem para o meio. Já que vocês me provocaram, vou provocar vocês. E a Bíblia diz que Jesus cura. Até o inimigo trabalha para Jesus, ó Deus, agir em seu favor, para te trazer a vitória. Imagine aquele homem, ele deve sair dizendo: graças a Jesus, mas bom foi os fariseus e escribas que indicou ele, provocou ele, e eu saí com a minha mão curada. Você está aí? Então nesses dias seja um provocador dos céus. Jesus quer manifestar o poder do Pai, mas para isso precisamos provocar o céu. E provocar o céu não é dizer: Jesus, estou passando mal, Senhor, que falta de dinheiro, Senhor, me filho. Não é essa a provocação. É você se levantar dessa dor, desses traumas, dessas agonias, e dizer: Senhor, olha para a tua serva, estou aqui te provocando, se revela para mim, porque eu não aceito essa vida. É alguém que está chamando a atenção do mestre. Você está aí? Então aprenda uma coisa, irmão. Muitas vezes vai ter pessoas para provocar você, e você achando que é o diabo, para Jesus se revelar para você. Mas tem uma diferença. A diferença é que você precisa saber quem você é. Porque se você não guarda a palavra de Jesus, você não pode provocar o céu. Porque a Bíblia diz que você só pode receber do que você entende.
Você só pode pedir daquilo que você tem direito. Oi, você vai no banco sacar algum dinheiro que você não botou? Você só vai sacar porque você colocou. Porque o banco, os empresários não vão lhe dar dinheiro. Então você vai lá para pegar o seu dinheiro, que o banco trabalhou com ele, mas é seu que está lá. Mas você só pode sacar o que é seu. Assim também no reino de Deus. Se você não anda alinhado, não entende quem Ele é, como você pode provocar para Ele se revelar para você, te entregar algo, se você não guarda Ele? Você está aí? Cutuca teu vizinho. É tempo de provocar o céu. Então essa provocação, o texto vai nos mostrar que foi uma provocação para que Jesus não fizesse um milagre, para que Jesus não fizesse o dom de maravilha naquele ambiente, mas Jesus passou por tudo e por todos naquele lugar. Importante foi olhar para o semblante do homem e ver a alegria. Só porque a minha Bíblia diz que até a tristeza solta de alegria quando está de frente com Ele. Homem da mão mirrada, você chegou triste, mas vai sair alegre. Sabe por quê? Porque agora você não vai ficar dependente de ninguém. A sua mão direita agora vai ter como você trabalhar, e você vai ter seu recurso. Fale para a pessoa que está do seu lado: seja um provocador do céu nesses dias. Fale para ele: seja alguém como Maria, a mãe de Jesus, que provocou Jesus para Jesus se revelar. Amém? Você está aí? Em João capítulo 2, a Bíblia vai dizer que estava tendo uma festa de Caná da Galileia, onde havia um casamento, e a história diz que o vinho acabou. E como todo mundo sabe, que a cultura judaica, quando um casal se casava naquela época, levava 7 dias tomando vinho. Eita glória, ficar tomando feliz. E imagine como era essa festa. Os judeus são bons de dançar, os judeus são bons de beber vinho. Imagine 7 dias como não deve ser, irmão. Eu tentei fazer no meu, eu até falei com minha esposa, né? Vamos fazer um negócio do judeu. Quando a gente viu, não temos condição. Tem que ter muito vinho. Amém? Só que a gente não é ter vinho, né, irmão? A gente ia ter que comer churrasco, tal, suco. Amém? Agora, porque o povo de Israel bebia muito vinho, você tem que estudar para entender. A água deles não era boa de se beber, então eles bebiam mais vinho. É por isso que eles eram os bons homens de beber vinho. Não é porque eles gostavam de beber vinho por beber, é porque a água deles era ruim. E eles bebiam mais vinho do que água. Amém? Você está aí? Então era 7 dias de festa. Só que houve um problema nesse casamento. Não sei quem foi o organizador, esqueceu de ver a quantidade de pessoas. Esqueceu de chegar naquele dia, quando quem já casou aqui sabe, vai convidar quem? Ai meu Deus, a lista está grande, tira alguém. Ai meu Deus, não queria tirar, vai tirar. Como é que a fulano vai ficar? Então o que é que esse casal fizeram? Não vamos tirar ninguém, deixa todo mundo na lista. A sorte deles que ele convidou o convidado certo. Ele convidara Jesus. Amém? Você está aí? Em situações difíceis, Jesus sempre vai querer se revelar. Em situações difíceis, é onde Jesus sempre vai querer se revelar. Mas para ele se revelar, alguém tem que provocar. Você está aí? Aí a Bíblia diz que Maria está passando e viram que o pessoal da casa estava agora preocupado, agoniado, porque acabou o vinho. Maria lembrou. Porque em Mateus 2, versículo 46 a seguir, a Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes, as festas que tinha dentro de Israel, a Bíblia vai declarar que depois de Jesus e seus pais ir festejar, quando eles vieram, esqueceram de Jesus. Depois de 2 dias lembraram. Como é que um pai e a mãe vai só lembrar depois de 2 dias do filho? Querida, não entra na minha cabeça muitas vezes quando eu leio esse texto. Menino de 12 anos, qual a mãe e o pai que não se preocupa com o filho pequeno? E a história diz que depois de 2 dias, lembraram de Yeshua. Cadê o menino? Parece que José estava um pouco do vinho ainda, não? Você está aí? Aí lembraram, voltaram.
Mas quando voltaram, viu um menino na roda de doutores e mestre, ele falando a respeito do reino de Deus. Dá para tu? Quando Maria diz: menino, a gente está te procurando, ele diz: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ei, 12 anos, ele já começou a entender quem ele era, para que ele veio e para cumprir o propósito. E a Bíblia vai dizer, após de Maria ouvir tudo aquilo, e ouvir isso, ele dizer, Maria guardou essas palavras no seu coração. Não é entranha, coração, entendimento. Maria guardou. E naquele dia na casa, as preocupações estavam tão angustiantes. Parece no começo dessa igreja. As pessoas eram um fluxo para lá e para cá. Meu Deus, eu ficava agoniado. Não para não isso. Ficaram assim lá. E agora faz o quê? Pega água, faz uma mistura, vê o que dá certo aí. E não resolveram a situação. Aí Maria viu o que estava acontecendo. Olha para Maria, rapaz, a mãe de Jesus. Ela é observar. Parecia que não estava ali, mas estava vendo. E sabia de tudo que estava. Ela sabia até que o dinheiro acabou daquela casa. E a Bíblia diz que ela chama Jesus, Yeshua. Meu filho, o vinho acabou. Se o vinho acabou, vai acabar a alegria. E se a alegria acaba, vai ser vergonha para essa família. Então você está aqui. Então faz um milagre. Se revela. Estou te provocando. Porque eu sei que você falou lá. Chegou a idade de você. Então eu sei que o anjo me falou no dia que você ia se revelar. Aí disse, mulher, que tenho eu contigo? Ali a linguagem coloquial, parece que Jesus está desfazendo da sua mãe. Não, ele está dizendo, manhã, que é isso? Quer me botar no estreito? Ele falou baiano ali. A linguagem coloquial. Você está aí? Você está aí, irmão? Aí tu acha que Jesus falou o que para ela? Jesus ficou em silêncio. Mas quando tem um provocador provoca tanto, que é aquele que disse que não era o tempo, passa a ser o tempo. É aqui que muita gente que é religioso nunca vai entender o que a igreja é verdadeira de Jesus. Porque pensa que tudo que tem que ser dessa forma, que Deus tem que vir agir, aí Deus faz ao contrário. Mas não era Jesus que deveria dizer, tá certo, manhã, tá certo, minha mãe, tá certo, Maria, bem-aventurada, Miriam, falar o nome dela original, no judaico. Você está aí? Ele poderia dizer, tá certo, manhã, enche a estalha de água. Não deveria ser ele? Mas a minha Bíblia diz que Maria disse assim, fazer tudo que ele vos disser. Ou seja, Maria deu uma ordem a Deus, vai fazer. Quer a senha? Você vai sair daqui de graça com essa senha. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele deu uma ordem sobre a terra: os filhos se submeterão aos seus pais. Então Jesus não poderia quebrar um princípio. Ele tinha de honrar sempre o pai. Fazer tudo que ele vos disser. Maria usou a autoridade e provocou ele. Mesmo que não seja o dia, mesmo que não seja a hora, eu vou usar minha autoridade. É hoje. Fazer tudo que vos disser. Aí Jesus disse para o servente: encher as talhas de água, porque estou para se submeter, enquanto estou debaixo da autoridade dela. Meu irmão,
Você já viu que todas as vezes que acontece milagre, todas as vezes que aconteceu algum ápice do céu, foi uma provocação que aos olhos humanos não poderia dar nada. Então Deus tinha de ser provocado, Jesus teve de ser provocado para acontecer um milagre. Só porque milagre não acontece na sua vida, só porque o milagre não está acontecendo muitas vezes na minha vida, porque a gente não está sabendo provocar o mestre como tem que ser provocado. Muitas vezes a gente quer provocar ele de querer que a gente quer porque estamos andando com ele, mas a gente não está no lugar que ele quer que a gente esteja para provocar ele. E a história diz que Jesus não ia nem estar naquele casamento. A história deixa bem claro que na hora que souberam que Jesus e sua caravana estavam ali, mandaram um convite, chama ele e todos que estão com ele para vir. Ei, convide a Jesus para estar em tudo que é teu na tua vida. Porque se ele estiver lá, você vai provocar, porque você está no lugar certo, está no lugar que ele está certo. Então tudo vai estar certo para você provocar ele. Jesus, converte esse marido aí, durão. Jesus, converte minha esposa aí. Jesus, dá uma refreada no meu filho que não está me respeitando. Porque você está provocando. O céu quer provocação nesses dias. Mas você só pode provocar se você está carregando essa palavra dentro de vocês. Você está aí? Provoque Jesus em situações difíceis para que ele possa se revelar. Enquanto o mundo está dizendo, Jesus está ali, Jesus está aqui, provoque a ele, que ele está perto de você. Se você estiver nele. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, e você e eu tem que ser um. Tem que existir um relacionamento para que o Pai veja eu com você, você com eu, para se tornar um com Ele. Ô irmão, se alegra. Jesus nunca vai ficar preso por padrões de homem para libertar e curar que tem que ser curado. Você está aí? Sempre na igreja de Jesus, que são igreja, esse espaço, aquela placa? Não. Fala assim, eu. Sempre que toda vez Jesus vai te chamar para um alinhamento, para te chamar para você viver algo extraordinário, lembra que vai aparecer um fariseu, um escriba perto de você. Você quer saber por quê? Para você não receber o que você deveria receber. Ele sempre vai questionar. Eu não concordo. Eu não acho certo. Não dá nenhum sinal, não diz nem quem ele é. Vai tirar você da visão. Vai tirar você do foco. Vai tirar você do propósito. Então o texto diz que o homem da mão mirrada entrou naquele lugar, naquele dia, para ele viver o propósito dele. Aí você pode estar se perguntando, e ele não sabia não, pastor, o propósito? Ele poderia saber, como todos nós sabemos, que nós nascemos para adorar e servir ao Senhor. Ele poderia saber disso, mas ele não sabia que a mão direita dele estava impedindo de ele ser quem deveria ser. Então a mão dele tinha de estar curada para viver o propósito. Cutuca teu vizinho em amor. Pergunta a ele, o que é que está mirrado em você? O que é que está mirrado? Mirrado é algo ou uma área que não está bem dentro de nós. Desse rapaz foi a mão. Tem gente que é o coração, o sentimento. Tem gente que tem vontade de dizer não para muita gente e não consegue dizer não. É uma mirração. É uma mirrada. Tem gente que não consegue dizer o que tem que dizer, porque tem medo de perder a amizade. Eu não quero perder Jesus, prefiro perder toda a amizade, não perdendo Jesus. Só quem pode falar isso é quem já passou de um estreito e saber que Deus foi com você. Então você vai ver que amigo não te colocou na hora lá, não fez nada com você. E que foi lá, foi Deus que mandou, e você não tem dívida nenhuma. Porque se fizeram com alguma coisa esperando na troca, nunca foi por amor. Nunca fez por amor.
É por isso que Jesus, toda vez que curava alguém, sabe o que Jesus dizia? Vai para a sua casa. Mas Senhor, eu quero andar com o Senhor. Vai para a sua. Eu sei que você vai falar de mim lá. Eu sei que todos vão se converter. Então só basta você voltar e fazer o que tem que fazer. Provocar o céu. Quem foi que te fez isso? Yeshua, um homem chamado Yeshua. Será que é o que está falando aí através que é um profeta? Não sei, só sei que ele cura. Ei, então vamos lá, quero ver ele também. Jesus está dizendo, os dons pararam de chegar à terra, porque a terra não tem mais provocado. A terra tem aceitado o que os profetas têm falado, mas não tem buscado o que deveria ser buscado. Por isso é fácil dizer, eu queria a unção de João das quantas, queria aquela unção de curar. Ele pagou um preço. Ele foi atrás do que Paulo disse, busque os melhores dons. Você está aí? Eu não estou fugindo não, irmão, amém? Eu estou falando de provocar. Vamos lá, abra comigo Mateus 11, 12. A Bíblia vai declarar que um dia Elias provocou o céu. Elias diz, a partir de hoje no meu nome não vai chover. E a Bíblia diz que 3 anos e 6 meses a terra não choveu, ou a terra não molhou, porque não houve chuva. Ele provocou, ainda ele disse, no meu nome, nem no nome de Deus foi, no meu nome. Agora olha para cá, o mesmo que fez a chuva parar, foi o mesmo que teve de pedir a chuva para vir. Sabe o que eu entendo, irmão? Quando Deus levanta alguém de autoridade, provoca o céu e sabe provocar, só ele também tem a chave de voltar a ligar tudo de novo que ele desligou. É por isso que quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele pega o quê? Você está aí? Então Mateus capítulo 11 versículo 2 diz assim, e desde o dia de João Batista até agora se faz o quê? Violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam. Pela força se apoderam. Fala assim, provocação. Esse texto está me dizendo que João escreve as palavras de Jesus, dizendo que Jesus está dizendo que o reino dos céus, para ganhar ele, tem que ser provocado. Lembra da provocação? É uma força ou alguém que está exigindo que você faça o quê? Lute. Então, quando o texto está dizendo o reino dos céus é ganhado com violência, é ganhado a força, é porque alguém, para receber algo de Deus, tem que fazer o quê? Provocar. Quer ver uma coisa, querido, um exemplo básico para pegar vocês aqui? Eu aprendi isso dentro da empresa que eu trabalho dentro de Valença. Não vou dizer o nome dela, que ela não me paga para fazer propaganda para ela. Sempre as pessoas, quando queriam questionar salário, esse é o defeito, sempre saíam dizendo, está ganhando pouco, vamos se reunir. Aí se reúne, aquele que saiu com a conversa do boi fiado lá, de querer exigir, ele não vai naquele dia, vai todo mundo. Aí como o patrão, tá bom, pega o nome de todo mundo, daqui a pouco só vê as carteiras sendo carimbadas, liberado, liberado, liberado. E quem que saiu com a conversa? Continuou. Tá lá. Aí aquele agora vai fazer o que é certo. Ele vai sozinho agora. Ele vai dizer, não fui igual os outros aí. Para que o senhor olhe para mim, né? Estou sozinho, eu que faço tudo, deveria receber uma gratificação a mais. Recebeu. Ele fez as pessoas ser provocadas para as coisas ruins, para que ele pudesse ser beneficiado. Você está aí? Então eu não quero essa provocação, eu quero a provocação de Jesus. Eu quero provocar o céu. Eu não preciso de muita gente para ir provocar. Eu quero provocar sozinho.
É por isso que Jesus deu a senha e pouco se utiliza. Entra no teu quarto, feche a porta e fala com Ele em secreto, e Ele te ouvirá. Porque você provocou. Eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor se revele. Ah, tá pouco. Ah, pastor, tá pouco. A Bíblia diz que um dia Deus olha para Moisés e diz: eu não vou mais com você. Eu vou mandar o meu anjo levar você até a cidade que eu te prometi. Moisés disse: negativo. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Aí Deus vai dizer para Moisés: aos outros eu falo por revelações, por visões, mas a você, Moisés, não. A você eu falo como amigo, fala um com o outro. Eu falo face a face. Deus não está dizendo: eu estou de frente com você, Moisés. Deus está dizendo: você se tornou tão íntimo que eu converso com você, eu não conversei com ninguém nessa terra. Eu converso bem direto. Não precisa de visão nem de profeta. Eu falo com você direto. Provocou. Ele poderia ser morto, mas ele provocou. Mas todas as provocações você vai ver que são tempos difíceis, onde Deus quer se revelar, onde Jesus quer se revelar. Então vocês precisam provocar Deus. Não é as pessoas, é provocar a Deus. Entregar a Deus aquilo que está te deixando mal, te deixando triste, te deixando cabisbaixo, e falar ao Senhor: Senhor, eu estou te provocando, eu sou tua serva, estou andando diretamente nos olhos do Senhor. O Senhor sabe que eu tenho me comportado, o Senhor sabe como eu tenho me direcionado, o Senhor sabe como eu tenho falado, e o temor que eu tenho pelo Senhor. Senhor, eu não aceito, eu estou provocando, assim como Elias, assim como João Batista, assim como Jesus, eu estou provocando, assim como Moisés, assim como Josué, assim como Eliseu, eu estou provocando hoje. Eu quero uma resposta, se revela, porque eu quero ver algo acontecer nesses dias sobre a minha vida. Não é discutir nem brigar com ninguém, é provocar o céu, irmão. O céu está esperando a gente provocar para acontecer algo. Mas lembre que toda vez que você provoca o céu vai te provocar. Você está aí? Toda vez que você provoca o céu vai te provocar para saber se você confia. E aí ontem até fiz um exemplo lá na casa da mãe de Josi. Tem gente que provoca o céu: Senhor, estou precisando de dinheiro. O que vem logo de cara? Escassez. Eu pedi dinheiro. Vem escassez. Ele quer saber onde é que está o seu coração. Se você confia nele, vai passar a escassez e você vai receber sua bênção. Tem gente que diz: Senhor, eu estou precisando de uma cura. Me cura. Um médico disse que eu tenho que me cortar para fazer cirurgia. Eu sei que o Senhor pode me curar. A dor dobra. Aí o médico disse: é hoje ou você confia? Aí Deus usa o profeta para dizer: Deus está com você. Ei, você está aí? Mas se você não tiver discernimento espiritual, você pode errar, porque você não guardou a palavra dele. Você não conseguiu entender quando você pediu para ele, provocou ele. Então você não está conseguindo entender que é ele que está causando a situação, para você entender que é ele. Eu ia tomar remédio para pressão, até hoje era para eu estar tomando. O médico disse: se você não tomar, tá riscado até um susto de me matar, porque sua pressão está assim, ó. Você está aí? E eu preocupado: vou morrer. E o diabo botando coisa na minha cabeça: você vai ver, vai pocar a veia do seu cérebro, vai sair sangue pelo ouvido, pelo nariz. Aí eu: ai meu Deus, eu não vou nem te pedir ajuda. Aí eu fui orar a Deus. Aí a voz veio e disse: pare de tomar o remédio. Não precisa mais de remédio para você tomar para dormir. Precisa de você confiar. Aí veio aquela palavra: se você morrer, você não vai estar comigo? Mas quem quer morrer, irmão? Ninguém quer morrer. Mas se eu provoquei dizendo: Senhor, me cura, ele também me provocou. Ou você toma remédio que o médico disse, ou você pode morrer.
Aí eu sabe de uma, não vou tomar mais não, eu vou confiar no Senhor. E a dor de cabeça no outro dia, tcham. Toma o remédio, eu não tomo. Vai medir a pressão, não vou. E a dor de cabeça lá. Quando passou 2 dias, eu fui lá, 12/8. Sabe o que eu entendi? Recebi minha cura, diabo, você perdeu. Ei, toda vez que você quer provocar, então você tem que ter cuidado com o que você está provocando. João Batista perdeu a sua cabeça, porque ele disse: Herodes, você está em pecado. E um dia teve uma festa na casa de Herodes. Aí a moça dançou, Salomé. Aí Herodes perguntou para ela: pede o que você quiser. O que você quiser, eu te dou. Ela foi na mãe e a mãe disse: a cabeça de João Batista. A Bíblia diz que Herodes sai do salão triste, porque ele nunca queria fazer aquilo com João Batista. E João Batista perdeu a cabeça porque estava falando do pé. Você está aí? Então a gente tem que saber o que estamos provocando, amém? Mas o importante é cumprir o propósito. Então o texto fala de cura, eu estou falando de provocação. Quem é você nessa noite? Você é a pessoa que se torna sempre vítima da sociedade, das situações, das causas? Ou você é alguém que Deus está esperando, homem e mulher, sendo filho de Deus, dizendo: eu sou um provocador do céu? Porque para ser provocador tem que ser homem e mulher forte. Quando eu digo forte, não é forte de força, de músculo. Estou dizendo é forte de confiar no Senhor. Não tem uma música? Tá doendo por quê? Não tem? Tá doendo, mas tem que se manter de pé. Ei, Jesus nunca enganou para a igreja, que a igreja tem que estar 100%, entendendo que todos os dias tem aflição. Mas ele deu a senha: estarei convosco até a consumação. E por que não provoca? Ou é 1 Coríntios capítulo 14, é 2 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Os anjos estão sujeitos à voz do profeta. Os anjos se submetem aos profetas. Ei, mas na hora quando é para a gente falar, a gente tem medo. Será que vai acontecer? Será que Deus vai responder? Se você não provocar, você não vai saber. Imagine Jesus. Fica de pé, vem por meio. Você acha que não tinha gente ali que estava duvidoso? Será que vai acontecer mesmo nos nossos olhos? Para quem corou uma orelha, não vai botar a mão para votar normal? Lembra que os escribas e fariseus estão lá. Tomara que ele não faça, mas vamos ver se ele vai fazer. Você acredita que vai fazer? Você crê? Jesus sabia quem ele era. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não consegue provocar sabendo se vai acontecer. Agora, a Bíblia me diz que um dia Pedro, incomodado com outro grupo de pessoas, que estava lá pregando, falando de Deus, e a glória estava descendo. Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus, vou mandar fogo naqueles homens. Olha aí, Pedro, vou mandar fogo. Ei, você acha que não ia cair fogo? Para ele dizer com tanta reverência que ele ia mandar fogo e o fogo ia cair. Aí Jesus diz: Pedro, que não é contra nós, é por nós. Deixa que o reino cresça. Sabe o que eu acho mais lindo, querido, nisso aí? É que Jesus não fica brigando com os anônimos. Jesus não fica brigando com a própria igreja. Jesus não fica desfazendo do pastor que estava pregando lá, que Jesus nem conhecia. O que importa é que ele cresça e que o reino se expande. Pedro,
Aquele que não separa, ajunta. Que não é contra nós, por nós. Deixa ele provocar o céu. O que está acontecendo? Para que mandar fogo? Vamos abençoar, que multiplique. Ei, Jesus poderia dizer: vou mandar fogo porque eu sou filho de Deus, eu sou o verdadeiro pastor. Mas mesmo assim, ele não fez. Sabe o que ele fez, Eduardo? Provocou Pedro. Pedro, que não é contra nós, é por nós. A sua leitura está equivocada. Sua leitura é para abençoar ele, era para ajudar ele, não querer mandar fogo neles. Oi, você está conseguindo entender? A sua provocação não é tomara que caia, tomara que dê errado. Não. Sua provocação é: Senhor, que seja o Senhor. Porque você tem que ser homens e mulheres relevantes, de ser provocadores de Deus. Tem um livro que eu li, alguns da igreja aqui leu, Caçadores de Deus. Você tem que ser alguém como uma padaria. Todo dia eles fazem pão e sabe que todos os pão vai ser vendido, porque ele tem para abastecer o povo que vai vir. Você tem que ser uma padaria cheio de Deus, cheio de provocação de Deus, para quando você der uma palavra, Deus agir através de você. Você está aí, fica de pé.